Bom dia, tudo bom? Hoje nós iremos tratar sobre a ansiedade. Transtorno de ansiedade, esse espectro que envolve vários outros transtornos, então, por conta disso, nós vamos particularizar, tomar como elemento objetivo o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Note bem, o que é que faz com que a ansiedade seja esse evento, esse transtorno tão poderoso, tão universal, que traz efeitos tão problemáticos para a nossa vida? Por que os remédios realmente não resolvem a questão da ansiedade? Aqui eu quero dar algumas respostas que se relacionem diretamente com a forma, com a matriz formativa e sustentadora deste transtorno, desse espectro que envolve todos eles. Eu estou particularizando, mas pensem que nós estamos envolvendo aí a síndrome do pânico, todos esses outros transtornos que entram nessa categoria de classificação geral, que é os transtornos de ansiedade. E pense então que dentro disso nós precisamos entender e compreender claramente aquilo que de fato é o que faz com que esse transtorno se sustente e fique efetivo. Vamos tratar um pouco dele, dessa matriz que na verdade deveria ser aquilo que a nível de abordagem nós deveríamos tratar realmente, não apenas uma terapia, digamos assim, ou uma abordagem puramente sintomática. Porque às vezes a gente faz isso, a gente acaba estabelecendo uma linha de ação puramente sintomática, que não tratam com as matrizes que realmente são as formadoras, são formativas e sustentadoras do transtorno, né? Que são a geratriz principiológica do transtorno, né? A gente vai tentar falar um pouco disso para que a gente compreenda melhor esse transtorno e consiga combatê-lo de modo mais efetivo. Bom, primeiro vamos tentar entendê-lo. Quando a gente fala de transtorno da ansiedade, falando agora de modo mais nosográfico, do TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que também é o mais intenso, mais comum, mais general, mais genérico, por assim dizer. Nós precisamos entender que estamos tratando de um conjunto de características emocionais. Olha como é que a gente começa a entender isso. Um conjunto de características emocionais marcados sensivelmente por 3 eixos. Primeiro eixo, antecipações de perigo. Segundo eixo, ansiedade sobrecarregada. Terceiro eixo, preocupação excessiva. Notou isso? Esse conjunto de características emocionais se mantém a partir e mostra a sua feição clínica, sua feição nosológica a partir de um eixo triforme que envolve essas características de antecipações de preocupação. Não é só a preocupação, nem a antecipação dela, essa sobrecarga, essa ansiedade sobrecarregada, é como se a experiência fosse com um peso difícil completamente de ser levado e com essa preocupação excessiva. Note isso. O que faz a ansiedade ser isso? E
que faz a ansiedade, de fato, trazer esse prejuízo tão grande para a vida dos seus portadores? Vamos entendê-lo então agora, a partir de seu eixo principiológico e a partir de sua formação constitutiva, por assim dizer. Primeiro, a ansiedade ela nasce de uma concepção da realidade e percepção da própria existência. Ansiedade é fruto de uma cosmovisão, de uma concepção de mundo e de uma estrutura de existência, de uma estrutura de significado singular, definida para um caminho. O TAG, então, é fruto então, dessa estrutura de significados que revelam a lógica inerente de uma excessividade na leitura da existência, na leitura e na concepção de que se vive o mundo, né? O ser no mundo, aí usando uma linguagem bem heideggeriana, existencialista. Entendeu? Então, como você entende o mundo, os conceitos que você traz, eles vão permitindo que você tenha uma postura existencial de excessividade, né? Marcada por antecipações da vida, das coisas. E a gente vai ver lá na frente essa questão da temporalidade. E, então, essa forma de entender, de lidar com a ansiedade, faz com que, com a vida, faz com que a gente vivencie a vida a partir de um modelo, de uma categoria de existência, de um paradigma existencial marcado de modo indelével pela ansiedade. E não a ansiedade normal que caracteriza todo ser humano, mas por um conjunto de fatores e elementos emocionais que se estabelecem como um transtorno clínico, como um adoecimento emocional efetivo, né? É interessante que quando a gente lê o DSM-5, ele vai dizer uma coisa que eu reputo importante para isso que eu estou dizendo, que ele diz assim, ó, quando ele vai tratar do TAG, ele diz assim, ó, o DSM-5 fala na preocupação desproporcional excessiva no viver. Notou isso? Eu acho fantástico essa coisa da preocupação desproporcional. Olha, excessiva. Então, essa excessividade é uma matriz da ansiedade. As pessoas que vivem a vida excessiva, quase borderlinemente, num nível de limite muito grande, e que vão vivenciando os consequenciais disso, né? Os efeitos disso que, na verdade, são a ansiedade, né? É a ansiedade, né? E isso é muito antigo. Jesus tratou disso, sabiam disso? Jesus tratou disso. E Jesus, lá em Mateus capítulo 6, que é um capítulo que você deve ler bem, ele vai dizer, sobretudo quando Jesus vai tratar da ansiedade, olha só, ele vai abordar isso ensinando aos seus discípulos, e ele vai dizer assim, ó, no texto ele vai dizer, vai destacar, sublinhar, no que tange a ansiedade, uma preocupação, preocupados. Por que eles são preocupados com a vida? Entendeu? Quando Jesus vai tratar da ansiedade, ele fala, por que vocês estão preocupados com a vida? Então, o primeiro eixo é isso. O segundo eixo, especificamente, é uma experimentação equivocada das antecipações e leituras temporais. Ou seja, você experimenta a temporalidade de um modo equivocado, de um modo complicado, né? Você acaba tendo uma experiência esquisita com a temporalidade.
Note só, não é só preocupação excessiva, não é só essa excessividade que caracteriza a ansiedade. O que caracteriza a ansiedade também é uma leitura da temporalidade absolutamente adoecida, absolutamente fora de uma matriz correta, de um equilíbrio real, né? São antecipações que caracterizam e transformam essa leitura do tempo num processo equivocado, distorcido, adoecedor, ansioso. Ansiedade é isso, é você ler o tempo de modo equivocado. Aí como é que você... Aí você vai me perguntar, sim, doutor, mas como é que você caracteriza? Você quer dizer o quê? Olha só, o ansioso ou vive no passado, que é uma realidade que não existe mais, só em nossas fixações e lembranças, por assim dizer, ou então no futuro, que é uma realidade que ainda vai se manter, que ainda vai se construir. O ansioso, geralmente, ele vive ou cá ou lá. Ele não vive o presente de verdade. O presente é uma realidade bem colocada em segundo plano. Você faz uma vivência puramente experimental, dinâmica, mas a sua fixação está no futuro, nas antecipações. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Amanhã tem uma reunião, vai ser como? Vai ser assim? Aí você começa a colocar um monte de expectativa, um monte de leituras e de percepções de uma realidade que não existe, que você não sabe como será, ou coisa parecida. Ou então você vive de situações que já foram, que já passaram, que não são mais reais, que fazem parte apenas do seu patrimônio, por assim dizer, ficcional, parte de um processo obsessivo, e aí daí em diante, ritualizado inclusive, e você, na verdade, não vive no tempo como deveria ser, que na verdade é o presente. O que nós temos é puramente o presente. E vivendo o presente, você consegue lidar de modo correto com a ansiedade e com a própria leitura da temporalidade, que no caso da ansiedade é uma leitura equivocada. Vamos citar Jesus mais uma vez. Nesse texto que eu falei de Mateus 6, que Jesus trata da ansiedade, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Jesus está falando assim, ó, ei, vocês estão na bitola errada, vocês estão numa perspectiva errada da vida, vocês vão adoecer com isso, a mente de vocês vai vivenciar um processo bem equivocado, bem complicado, bem adoecedor. Por isso que a ansiedade é esse monstro tão poderoso, essa quimera tão absolutamente que gera esse temor tão grande, essa quimera como um monstro assustador e que a gente tem dificuldades extremas de lidar, né? A própria atuação medicamentosa não tem resolvido, tem dopado muita gente, mas não tem resolvido de fato as coisas, porque é um monstro que criamos aqui na nossa mente, na nossa leitura equivocada da vida, na excessividade com que vivemos e com essas perspectivas equivocadas da temporalidade. Vamos mais uma vez olhar o TAG. Quando a gente olha o TAG a partir de uma perspectiva do DSM-5, você vai perceber que lá ele vai dizer claramente que nós lidamos com essa excessividade da vida a partir de uma lógica de antecipações. Então, você vai notar que o DSM-5 vai cravar as antecipações do perigo que a gente torna uma realidade ritual. Veja só, às vezes você olha para uma situação e você antecipa uma situação de perigo natural. Isso é correto. Mas quando isso se torna um rito que se expande para todas as áreas do viver, isso se torna uma patologia, uma psicopatologia, que é o caso específico do TAG.
do transtorno de ansiedade generalizada. Perceberam isso? E é isso que nós fazemos. Nós criamos uma perspectiva de existência, um modelo, um paradigma de existência marcado efetivamente por essa leitura equivocada da temporalidade. Note só. E aí nós temos mais um fator que eu queria encerrar com ele, que é exatamente uma desarmonia entre as dimensões racionais e emocionais. É um desequilíbrio dentro dessa questão, ou seja, a ansiedade é mais fruto de uma inundação emocional, de uma sobrecarga nessa relação razão, emoção e tal, que de fato acaba criando uma perspectiva de viver a vida absolutamente desarmônica, desequilibrada, distorcida, pervertida, fora da vertente correta, e que é, de fato, a ansiedade. Né? A ansiedade estabelece categorias do viver a existência direcionadas por uma leitura aonde a razão perde significado e acaba sendo marginalizada e as emoções ganham assim um frontispício direcional de nossas vidas. A gente acaba sendo direcionado a partir dessas leituras absolutamente flutuantes das emoções. Então vivemos uma percepção da vida dentro de uma estrutura de significado marcado por essa flutuação tremenda das emoções. As emoções é assim, nós somos tristes, somos felizes, nós temos um amontoado de situações de absoluta sobe e desce, é quase que uma montanha-russa, e acaba que isso vai direcionando o nosso viver a vida, e então a gente vai marcando o viver por muita excessividade, por muitas antecipações, por muitas aí vem o flagelo das expectativas que vamos fazendo da vida do outro, e aí às vezes nós lidamos com essas perspectivas, por assim dizer, mais ideológico, não vou dizer ideológico, mas eu penso que essa perspectiva mais construída emocionalmente da vida do que necessariamente o viver real. Vivemos extremamente... Lacan vai falar do imaginário, do simbólico e do real. Vivemos pouco real, caracterizado por uma percepção mais racional da vida, temperada pelos elementos emocionais, dando aquele combustível. Essa relação ela fica totalmente fora de uma perspectiva real e ela trabalha muito basicamente no imaginário e também em uma perspectiva muito simbólica que influencia a leitura real. Ela acaba sendo uma leitura extremamente fictícia, marcada por emoções e tudo mais. Bom, aí vamos ler o DCM. Ele diz assim: o indivíduo tem dificuldade de controlar a preocupação e de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas em questão. Então você percebe que o ansioso ele acaba sendo inundado por preocupações indevidas, com pensamentos totalmente deslocados, sabotadores de uma leitura mais real, né? Acaba sendo uma leitura ficcionada da realidade, e isso afeta a imagem que a gente constrói,
que acaba se tornando um construto marcado por excessividade, marcado por uma fixação temporal ou futurista ou pretérita no passado, mas não real no presente, e também por, aí sim, obsessões ritualizadas, que vão... Então o indivíduo sofre antecipadamente por um monte de ideias preconcebidas e disforme, que acabam caracterizando o seu sofrimento emocional, que a gente vai chamar de ansiedade. Lide com isso. Trate essas matrizes e você vai conseguir derrotar a ansiedade de verdade, tá certo? Deus te abençoe muito.